E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando hoje o nosso vídeo de domingo, o vídeo que a gente dá uma olhada como o mercado se comportou, o que a gente está pensando para a semana que está iniciando. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Alexandre Volvax, opero no mercado desde 1998. Eu já operei praticamente tudo que já se iniciou na parte da terra, menos mercado de batatas de Iraque. Esse eu não cheguei a operar, mas talvez algum dia ainda faça algumas trades lá. Basicamente, nós vamos conversar sobre ações, índice futuro, dólar. Vamos também falar um pouquinho sobre criptomoedas. E se der tempo, a gente fala um pouquinho também sobre o mercado de Forex. Ok? Normalmente eu lanço um vídeo no domingo de noite, às 18 horas, que nem agora, e o outro vídeo na quarta-feira, também às 18 horas. Ok? E na área membros, que existe hoje no canal, ela tem lives nas segundas-feiras às 18h30, sextas-feiras às 18h30 e terças e quintas vídeos sobre táticas, técnicas e ideias de como operar o mercado. Bom, vamos iniciar aqui então olhando de cara a parte do índice futuro. Bom, aqui em Porto Alegre está bastante frio, não sei como é que está aí na região de vocês, mas aqui realmente Porto Alegre amanheceu com 9 graus, o que é bastante frio para cá, nesta época do ano mesmo assim. E como a gente teve um inverno muito fraco, é um frio que surpreende um pouco. A gente tem um canal de baixa dentro do índice futuro que vem sendo respeitado milimetricamente nesses últimos meses, podemos por assim dizer. Dentro desse canal de baixa, nós estamos construindo um movimento de alta, que foi este, que é exatamente igual a esse movimento, que é exatamente igual a este movimento. A gente consegue ver que inclusive foi no tempo, ou seja, daqui até aqui a gente teve 85 dias, daqui até aqui a gente teve 80 dias e daqui até aqui a gente teve 85 dias. Então a gente está fazendo não apenas a mesma expansão para alta em termos de tamanho, mas também em termos de tempo. Depois de 85 dias, os robôs de compra são desligados e viramos para os robôs de venda. Os robôs de venda que empurram, a gente tem visto esse recuo aqui, que foi um recuo de mais ou menos uns 35 mil pontos. Aqui foi exatamente o mesmo tamanho de recuo. Daqui até aqui, a gente teve em torno de 32 mil pontos. Então, nós poderíamos projetar, se os robôs continuarem operando, uma queda de 36, 35 mil pontos a partir de 126 mil pontos. Se nós fizermos isso, então, 126 mil pontos, 126.800 menos 35.600, nosso alvo fica na região entre 91 mil a 92 mil pontos, que seria basicamente essa amplitude aqui projetada para baixo. Então, olhando isso dessa maneira, nós estamos esperando aí um mercado realmente baixista para as próximas semanas ou mesmo meses. Na verdade, meses. Aqui o recuo foi também de 80 dias e aqui nós podemos ver que esse recuo foi um pouquinho mais longo, foi de 100 dias. Então, olhando isso dessa forma, o meu alvo aqui realmente é buscar um alvo na região de 90, vamos botar aqui 95.300? 95.300 para índice futuro, lá pelo dia, entre dia 27 de novembro a 27 de dezembro, fazendo a projeção no tempo para o atual ciclo. Então, por isso, nós temos que diminuir qualquer operação de compra que a gente tenha, diminuir o tamanho dessas operações, operar um pouco mais leve nessa fase e só começar a procurar realmente por algum tipo de fundo mais importante lá pela região de outubro a novembro. Na verdade, eu estou pensando em novembro, tá? Mas a gente sabe que o fundo clássico do ano costuma ser em torno do mês de outubro, mas na contagem que eu fiz, seria lá para novembro. É bem verdade que outubro deve fechar os 85 dias a partir do topo atual. Tá? Então não me surpreenderia que a gente fizesse algum fundo em outubro, já que este fundo aqui ó, foi feito 80 dias depois, 74 dias depois do topo. Nesse momento, a partir do topo, nós temos 23 dias. Então nós teremos aí mais 52 dias de queda, 52 dias úteis, o que daria basicamente setembro e outubro, e nós estaríamos encontrando o nosso fundo lá por outubro. É uma possibilidade, sim, temos que estar atentos a isso. O fato é que no cenário atual, então, as compras ficam um pouco mais limitadas e eu só modificaria a minha perspectiva de queda para o Ibovespa se de fato acontecesse a ruptura deste topo aqui.
Então, rompendo 126.850, eu sou o primeiro a chegar aqui e falar, galera, errei, o mercado vai subir e vai retestar aqui a região dos 136 mil no futuro. Mas, até o momento, isso não está com cara de que está acontecendo. Quando a gente olha o fechamento da semana passada, a gente vê que realmente foram 3 semanas de queda, mais um doji estabelecido na semana passada. Esse doji é um candle pavio. Se abrirmos num gap de baixa, é mais recuo. Não me surpreenderia que acontecesse algum tipo de repique. Tá? Se o mercado é minimamente forte, ele repica até o fundo perdido, região de 119.800, para então sim, somente na outra semana, iniciar um ciclo de queda. Tá? Então essa é a leitura que eu tenho nesse momento para o índice futuro. Já o dólar futuro, que realmente foi bem diferente daquilo que eu imaginava que fosse fazer ao longo do ano. Tá? O dólar futuro que perdeu a mínima do ano passado, nesse movimento de queda que aconteceu aqui no início do ano. Depois de ter perdido este movimento todo aqui, ele literalmente consegue agora fazer um movimento que pode sim ser o início de um pivô. Se tu olha apenas pelo gráfico semanal, você não diria que é um pivô, não diria que não estaria nem perto disso, porque o gráfico semanal acabou de fazer 1, 2, 3 de venda, ou seja, fez uma máxima aqui, massa mais alta, massa mais baixa, perdeu esse fundo, 1, 2, 3 de venda é um topo, voltamos para esse topo, máxima, massa mais alta, massa mais baixa, mais um topo de queda. Então, na melhor das hipóteses, nós poderíamos dizer que isso aqui é um retângulo, na melhor das hipóteses, ou eventualmente talvez mais um recuo para fazer um duplo fundo. Isso seria na melhor das hipóteses para quem torce pelo dólar. Agora, existe possibilidade de ser o início de um pivô de alta, história? Sim, existe essa possibilidade. Se nós fizermos um fundo nessa região, depois rompermos essa região, nós estaremos fazendo um pivô de alta e esse pivô de alta poderia ser uma reversão. Bom, quando a gente coloca o diário, aí isso fica mais plausível. Em roxo aqui vocês estão vendo a média móvel de 50 períodos, 50 semanas. E eu vou colocar aqui ela para vocês poderem visualizar o mesmo cenário. Então vejam que aqui aparece no gráfico diário aquilo que eu chamo de estrutura maior. Estrutura maior ou estrutura de reversão. Então, estrutura maior é quando eu tenho uma estrutura que simplesmente o preço consegue cortar acima da média móvel de 50, que ele fez aqui, e senta em cima dela, agora como suporte. E daí faz o que seria o calcanhar do pivô de alta em cima de uma forte zona de suporte. Então a gente está em cima de um suporte dentro do gráfico diário, sim. A gente tocou a região de 50% de todo o movimento de alta prévia que aconteceu, que está aqui. Então aqui a gente tem retração de 50, aqui a gente tem média móvel de 50, aqui a gente tem linha de tendência de baixa que foi rompida e funciona agora como suporte, está tocando essa região. Então nós temos aqui uma confluência de suportes, tocando aqui nesse ponto. Então, considerando que a gente já fez esse 1, 2, 3 aqui, eu estou olhando para o dólar pensando, isso me interessa para fazer uma possível operação aqui. Aí eu construo meu Fibonacci, meu Fibonacci não, meu tridente de Fibo. E meu tridente de Fibo me mostra o que, basicamente? Meu tridente, na verdade, mostra daqui até aqui, vindo para cá. Então este é o tridente que eu estou operando agora como swing trader dentro do dólar. Com isso, olhando dessa maneira, eu estou cogitando aqui uma possibilidade de entrada na ruptura de 4,896. Meu stop eu vou pegar aqui e colocar essa amplitude para baixo. Coloco meu stop em 4,848, abaixo do Joy Ross de suporte, que é um pequeno filtro que é utilizado para realmente deixar uma gordurinha de espaço. E eu vou colocar o meu alvo aqui, ó, em 4,999. Então com isso eu fico com um swing trade bem desenhado, bem construído, com a ideia de voltar para a linha mediana do meu tridente. Esse é meu plano de swing trade em dólar. Eu não costumo fazer positions em dólar. Eu até faço alguns investimentos de prazo mais longo em dólar e nesse momento, honestamente, a esse preço, para mim, é um ponto interessante de acumular dólar com prazo mais longo. Para mim, sim. Tá? Mas não faço position em dólar. Até faço às vezes position em algum tipo de índice futuro, mas não em dólar em si.
BOVA 11, por exemplo, seria uma alternativa. Eu pensar em cogitar aqui uma venda alugada de BOVA 11. Observem que este candle que está criado aqui, esse candle que está criado aqui, ele é um candle eminentemente baixista. Por quê? Porque a gente tem um enorme retângulo dentro da BOVA 11. Esse retângulo aqui está construído dessa forma. Ele está construído dessa maneira. E dentro desse retângulo, o que ele fez, basicamente? Vamos tentar entender um pouquinho o que o institucional fez. O institucional sabe que aqui é uma região que tem muita venda, que ele descarregou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E esse ponto, quando a gente se aproximou dessa região, eles começaram a bater na venda. Bateram na venda, vendendo, comprando, para poder se distribuir a posição. Aí eles não tinham vendido tudo que eles queriam, eles chamaram o comprador. Eles romperam aqui, fizeram uma chamada de compra, os sardinhas entraram comprando, o varejão entrou comprando, e aí eles bateram na venda pesado aqui e o mercado faz isso. Bom, depois que o mercado faz isso, ele constrói agora aquilo que chama de last point of support, último ponto de suporte, que é basicamente quando o mercado faz o quê? Ele vem subindo, aí ele congestiona. O próprio Wyckoff dizia que era muito frequente, depois de uma congestão, ou o mercado romper, fazer o fake out e fazer isso, que é o que a gente está vendo aqui, e daí ele consolida aqui também, dando um pouco mais de tempo para vender. Os últimos compradores tentando segurar aqui. E esse fundo estabelecido abaixo do fundo anterior, eles chamam de Last Point of Support, LPS, último ponto de suporte. Quando perdido, o próximo vem. Então, quando nós perdermos esse ponto, vai ser o Last Point of Support sendo perdido. Para mim, BOVA volta para cá. Beleza. Então eu poderia sim, se eu quiser proteger uma carteira, fazer uma venda de BOVA. Poder vender a carteira de BOVA aqui e vendendo o BOVA aqui como stop acima dessa região. Né? Eu estaria então basicamente fazendo o que como plano? Se eu fizer uma venda aqui em 110 com stop em 119, eu estou com um stop de R$9. Vamos botar aqui R$9 de stop. R$9 de stop. Se o mercado vier aqui para baixo, que seria meu alvo em 94, 93, nós estamos 110 menos 93, nós estamos falando de R$13. Não, 110, né? R$17. R$17 de alvo. Então eu tenho aqui uma relação risco-benefício que me interessa. Isso aqui é uma relação que me interessa. Se eu fizer isso com 1.000 BOVAs, eu estou arriscando R$9.000 para tentar buscar 17 mil. Se eu fizer isso com mais ou menos, eu posso ter uma relação praticamente de 2 para 1, o que nessa operação me interessa bastante. Sendo que eu só erraria esse trade se de fato nós conseguíssemos romper o topo histórico, o topo do ano que está em 119. O que eu acho pouco provável, especialmente com este candle que foi estabelecido aqui. Um candle que os compradores realmente tentaram romper a massa semana passada. Veja que aqui a gente rompe a massa semana passada. Entra venda, e simplesmente os compradores são frustrados. E quando perder essa mínima aqui, todo mundo que comprou começa a estopar suas posições. Até seria possível, e não seria de todo errado, colocar o stop não acima do topo, mas acima de 116,08. É um stop que me interessa também. Claro que essa é uma operação de venda bem mais longa. O objetivo aqui realmente seria, vamos lá, uns 50 dias de recuo. Então, BOVA 11 já me interessa com uma operação que eu posso despertar para a semana que vem. Um aluguel e venda de BOVA num prazo mais longo. É óbvio que eu tenho este ponto aqui me incomodando, que é esse topo anterior, que é esse topo anterior aqui. Mas da maneira como eu estou entendendo, não acho que vá ser um grande problema se nós perdermos 110,50. Então, a primeira operação da semana, para mim, pode ser realmente um aluguel e venda dentro de Ibovespa. Dólar futuro que eu mencionei, eu já tenho aquela posição de swing trade que eu vou estar fazendo. Vamos dar uma olhada em milho, CCM FUT. CCM FUT, neste momento, acaba de fazer um padrão que me interessa. É possível que a gente esteja vendo um padrão de mola acontecendo dentro do milho futuro no gráfico semanal. É possível. O que é a mola em si?
Bom, a mola é um padrão também bastante interessante que é utilizado muitas e muitas vezes para acumulação de posições. O que funciona e como é que ele funciona mais ou menos a ideia? Bom, o mercado faz um movimento de queda, como por exemplo essa queda aqui. Isso se chama de queda. Aí monta a base. Depois de ter montado a base, seria esse período, o mercado teria duas coisas que ele pode fazer, três coisas que ele pode fazer. Ele volta a subir rápido, rompe e faz um rally. Então seria queda, base, rally. Ou ele faz um outro padrão, que é basicamente ele perde esta mínima, aqui foi a fase de acumulação, perde a mínima, justamente para estopar todo mundo que comprou dentro dessa região, o cara que comprou aqui, o cara que comprou aqui, o cara que comprou aqui, eles são estopados quando perde esse ponto, e logo depois disso ele rejeita. E isso se chama mola. E essa mola, então, faria uma pancada para cima, e aí depois da pancada faria essa consolidação aqui, e aí cria o inverso do last point of support, que seria o último ponto de resistência, e daí rompe aqui e viria para cá formando um rally. Então, olhando isso dessa maneira, eu estou muito, muito, muito atento a esta ruptura aqui. Se o milho romper esta região na semana que vem, ele estará fazendo uma mola. E essa mola, então, empurraria o milho rapidamente, no mínimo para cá. Quiçá para cá. Por isso, pode ser um ótimo trade do ponto de vista de relação risco-benefício, em que meu stop fica bem curto, abaixo de 52,61, e meu alvo lá na Conchinchina, em 82. Se a gente pensar que para cada R$1 que o milho se desloca, um contrato de milho produz um movimento, produz um movimento de R$450, nós estamos falando de sair de 82 com 38, certo? Com o stop nosso, com a nossa entrada em 54 com, vamos botar 54 com 38, nós estamos falando de R$28. R$28 vezes 450, nós estamos falando de R$12.600. Sendo que o nosso stop aqui seria uma compra em 54 com 60, 54 com 30, e o nosso stop 52 com 30. Então nós temos um stop de R$2. R$2 de stop. Nós estaremos arriscando aproximadamente quanto? Nós estaremos arriscando R$900. Então eu estou arriscando R$900 para tentar ganhar R$12.600. Isso me interessa. Botar R$900 para tentar ganhar de risco, para tentar ganhar 12, o milho está interessante. É bem verdade que se perder essa mínima, nós teríamos a continuação do movimento de queda e eu poderia fazer uma venda. Mas eu entendo que seria uma venda não tão boa quanto a possível compra desenhada. Se perder essa mínima, aí automaticamente todo mundo que comprou aqui nas 2 últimas semanas vai desistir, e isso empurraria o milho mais para baixo ainda e perpetuaria a tendência de baixa dele. Normalmente, essa situação que se constrói aqui já é também uma cunha descendente, que é um padrão técnico famoso que as pessoas conhecem como padrão de reversão. Então, sim, já é possível desenhar, inclusive, a cunha descendente aqui. Tu pega esses topos aqui, bem íngremes. Tu pega esses fundos aqui, bem menos íngremes. E você tem a sua cunha desenhada. Então a gente tem uma mola, padrão de Wyckoff, e ao mesmo tempo a gente tem uma cunha desenhada aqui. Isso automaticamente, para mim, fica extremamente atraente para o milho. Muito mesmo. O vídeo está ficando um pouco mais longo, então eu vou falar agora de boi BGI Fut. BGI Fut trabalha dentro de um cenário que é realmente uma tendência de baixa por enquanto, a gente consegue ver isso. Dentro dessa tendência de baixa não há sinais de reversão neste momento, os compradores não estão conseguindo defender absolutamente nada, zero, nicht, niente. Estamos entrando dentro de uma zona de suporte. Acabamos de entrar numa região em que os compradores tendem a defender. Tá? Por quê? Porque a gente viu aqui no passado que foi aqui que iniciou um forte movimento de alta do boi, nesta região.
Então nós estamos nesta zona, ao mesmo tempo da pandemia, tá? Estamos chegando nesses valores. Então isto aqui começa a me interessar como uma região de contexto de compra. Aqui eu vou procurar por algum sinal de compra que apareça no gráfico diário, que tem que ser, aqui sim, um pivô de alta. Então eu vou esperar que se forme algum tipo de pivô aqui no gráfico diário para que eu possa tomar posições, tá? De reversão dentro do boi. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada nas principais ações. A gente tem a Vale 3 fazendo um movimento muito bonito. Esse movimento toca uma zona de suporte. A gente está vendo isso, é um enorme retângulo. Teve um gap de baixa que está aqui presente. Eu estou entendendo o mesmo conceito de mola possível aqui. E, portanto, se nós conseguirmos romper a máxima da semana que passou, para mim, eu estarei assumindo posições bem agressivas na ponta da compra e vale para mim. Eu não estou fazendo. Isso não é um call, eu não faço calls, tá? Mas aqui, para mim, faz muito sentido eu pensar em comprar uma posição aqui para tentar buscar um movimento de retorno para esse retângulo. Então, eu estou olhando para Vale com olhares de interesse absoluto e total. O stop é curto, o stop fica abaixo de 60 com 18 e meu alvo seria a região lá de 95 com 91. Quando eu coloco aqui o nosso estocástico lento, vejo que o nível estocástico lento está bem sobrevendido. Então isso para mim realmente é muito atraente. Mesmo em termos de FR, a gente está olhando o papel bastante sobrevendido, permitindo aqui possíveis operações de compra dentro da Vale, da forma como eu olho. Petrobras. Petrobras segue numa tendência de alta, tá? E dentro dessa tendência de alta fez um belíssimo, até eu diria, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vou botar os dividendos. Fez um belíssimo, uma belíssima xícara e alça. E dentro desse padrão de xícara e alça que foi construído, ó, xícara e alça. Rompeu. Uma vez rompido, a gente sabe que o padrão xícara e alça tem como alvo pelo menos essa amplitude para cima, coisa que ainda não foi atingido. Então estamos esperando aí para ver se vai rolar esse movimento. E uma vez acontecendo o movimento, olharíamos com olhos realmente compradores. O alvo fica para 34,63. O papel em si já fez 3 fechamentos acima da resistência, o que caracteriza realmente um rompimento verdadeiro. Alguns traders já estão cogitando entradas na ruptura dessa máxima aqui, e é o que o John Crane faria, provavelmente. Marcaria uma entrada nesse ponto, para realmente buscar a região de 34,63 para a Petrobras. Só que se tem Petrobras subindo e Vale subindo, será que o Bovespa vai continuar caindo mesmo? Essa é uma dúvida muito forte. Temos um outro ativo nesse cenário, que é Itaú, porque Itaú é importante para o Ibovespa, sem dúvida alguma. O Itaú trabalha dentro desse enorme canal de alta aqui e se aproximando sim de uma zona de suporte. Veja que esse gráfico do Itaú aqui está muito parecido com o próprio gráfico do Ibovespa, é muito parecido, diga de passagem. O mesmo candle que foi feito com o Ibovespa foi feito no Itaú. Itaú tem sido responsável pelos principais movimentos do índice e do Ibovespa. A gente pode olhar essa movimentação aqui, muito similar à movimentação de congestão que o Ibovespa fez nos meses passados. A gente está vendo aqui esse movimento de queda aqui similar ao movimento de queda do Ibovespa. Esse movimento de repique aqui igual ao repique do Ibovespa. E esse movimento de queda aqui também igual. Estabelecendo já uma tendência de baixa no gráfico diário. Nós já temos então este canal de baixa construído aqui. Estamos vivenciando um canal de baixa dentro do Itaú. E para mim, porque Itaú está em tendência de recuo e vai puxar para baixo, o Ibovespa deve seguir o movimento mencionado de queda também. Tá? Então essa é a minha leitura. O Ibov está seguindo o Itaú e não outros ativos. Certo? Certo. Bom, dito isso, tá? Falando sobre isso especificamente, eu gosto muito de passar um rastreador nesse período, no domingo, que é um rastreador que vai procurar por candles pavios. O candle pavio é um candle que nos anuncia possibilidade de movimentos mais amplos para a semana que está iniciando. Tá? Então está ali o meu filtro candle pavio. Eu quero candles pavios para verificar se vai ter algum movimento mais amplo nessa semana que vai estar fazendo agora. Então a gente já tem aqui Itaú formando um candle pavio, o que significa que se Itaú abrir um gap de baixa, eu tenho que comprar puts. Se abrir um gap de alta, eu tenho que comprar calls. Já posso operar isso aí. E vou fazer isso dessa forma amanhã, provavelmente.
Além de Itaú, a gente tem Banco do Brasil, setor de bancos inteiro, fazendo realmente candles pavio. E aqui também. E aqui, obviamente, como o papel está numa tendência de alta, eu ficaria muito mais afeito a fazer uma compra de call numa ruptura, num gap de alta que venha surgir amanhã. Então, se rolar um gap de alta amanhã em Banco do Brasil, ou rolar um gap de alta amanhã em Itaú, eu prefiro fazer uma compra de call em Banco do Brasil do que uma compra de call em Itaú. Então, essa vai ser a forma como vou separar os dois, entre Itaú ou Bradesco. Ou Banco do Brasil, por exemplo. A gente vê que a própria B3 também fez um que no pavio. Uau, bem forte. A B3 também está muito parecida com o Ibovespa, é óbvio. Por motivos óbvios, digamos assim. Quem mais que... Nossa, olha quantos candles pavios se formaram semana passada. Bom, a própria Bova, como já mencionei, e aqui eu estou pensando seriamente em fazer algum tipo de operação de venda, como eu já mencionei. E sim, fica bizarro, o cara tá comprando Petro, comprando Itaú e ao mesmo tempo pensando em vender a Bova, mas pode ser um hedge, pode e vai funcionar como hedge para mim. Movida, não gosto. Qual 3? Uau! Uau! Isto me atrai. Qual 3 está muito interessante. Por que a Qual 3 está interessante? Porque a Qual vem, obviamente, dentro de uma longuíssima tendência de baixa. A gente consegue ver esse canal de baixa que está acontecendo aqui. Só que esse tamanho de recuo, de repique que foi feito aqui, ele é muito maior do que os repiques prévios. E esse repique está acontecendo em cima de uma zona que não tem nenhum suporte aqui nessa área. Mas vejam que foi uma queda de aproximadamente 90% do seu valor. O papel perdeu 90% do valor. E neste momento, o que ele faz? Ele faz um repique que é mais do que 2 vezes o tamanho dos repiques prévios. Eu não gosto muito de operar esse tipo de papel que fez longas quedas, mas aqui é uma possível reversão, sim. É uma possível reversão, sim. Tá? Então, eu estou vendo que o papel fez o repique, voltou a recuar. Esse recuo dentro do modelo lá do John Crane, o papel entrou na Bison. Então, o John Crane chama isso aqui de Bison, zona de compra. Isso pode ser utilizado em praticamente qualquer tipo de mercado. Tá? Sem dúvida alguma, é utilizado em qualquer tipo de mercado. Tá? Então, entramos nessa região. Depois que entramos nessa região, a gente faz este candle pavio. Cara, isso me interessa sobremaneira. Isso me interessa sobremaneira. Se aparecer um gap de alta aqui, eu vou tomar posições, coloco meu stop abaixo da mínima. O legal é que daí o alvo fica muito longo, cara. O alvo dessa operação, se isso aqui realmente for o fundo estabelecido, vai ser o início do pivô. Na verdade, isso é uma tentativa do que o Crane faz de capturar o que seria o início de um pivô de alta. Então, quando o pivô de alta se forma, a maior parte das pessoas compra aqui. O John Crane tenta comprar aqui. Então, se a gente comprar aqui e esse troço começar a fazer isso, nós teríamos, sem dúvida algum, um belíssimo movimento. E a gente só que eu só faço isso quando esse movimento aqui for 2 vezes maior que o movimento prévio, que é o que aconteceu nesse momento. Bom, então aqui o alvo fica sendo o quê? Cara, o alvo fica sendo muito amplo. O alvo é daqui. Não estou conseguindo desenhar alvo, só um minuto. Deu um problema aqui no Deu um problema no Profit. Vou tentar desenhar aqui. Vamos lá. Agora sim. Agora vai dar. Então, meu alvo é daqui até aqui, projetar a partir desse ponto, 150. Cara, o alvo fica em 6,54. Que é percentualmente muito amplo. Caramba, um alvo de quase... Você falando de qual? Alvo de quase 69%. Isso me interessa. Isso eu vou olhar com atenção para amanhã e para a semana. Eu poderia aqui pensar em colocar um dinheiro que eu aceito perder completamente. Tipo, cara, aceito perder 6 mil reais aqui. Se eu perder 6 mil reais aqui, que seriam 2 quilos de qual, e esse troço for para 6,54, eu transformo 6 mil reais em 12 mil. Talvez até 13 mil. Parece interessante. Esse é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Apesar de não ser a favor da tendência, como você está olhando aqui, eu sempre gosto de operar a favor de tendência e não reversões de tendência.
Mas, cara, aqui me atrai. Esse gráfico, essa situação, essa composição que está criada aqui me interessa. Vamos ver outros papéis que estão fazendo também possíveis movimentações nesse sentido. Acho que não tem mais nenhum que me chame muitíssimo atenção. A gente já viu bons ativos para a semana que vem. Coisas que me interessam de sobremaneira. JHSF3. Não consigo fazer nada aqui, a não ser pensar numa venda. Não tem venda aí, tá louco? Não. Nada. Olha aqui, vamos, 3. Também não consigo pensar nada no meio dessa congestão. Vamos olhar aqui a rente. Não consigo pensar nada aqui de muito bom. E por último, SAPR4. Upa, cavalinho. Upa, cavalinho. SAPR4 tá vindo para cá, ó. Quer voltar para a região de R$6. Então fiquem ligados aí que esse papel pode fazer um movimento mais amplo semana que vem, já que fez um candle pavio. Ele faz muito candle pavio e fica lateralizado por um bom tempo. Mas eu vou olhar isso aí com atenção daqui a pouquinho. Bom, com isso a gente termina a nossa interpretação a respeito dos cenários de ações. Vamos dar uma olhada no cenário de criptomoedas. Olhando o cenário de criptomoedas, a gente viu que as criptomoedas estavam lateralizadas por um bom tempo. Depois de lateralizarem por um bom tempo, elas simplesmente não estou conseguindo abrir o Vector. Que bizarro. Depois de ficarem lateralizadas por um bom tempo, elas perderam um suporte importante. Depois de ter feito a perda de suporte importante, elas deram uma recuada maior. Essa recuada, ela trouxe as criptos para uma zona de suporte. Uma zona bem boa de suporte, inclusive. Uma zona que eu fiquei bastante interessado em olhar essa zona e trabalhá-la de uma forma mais intensa, digamos assim. Então eu gostei do recuo, porque trouxe os preços de uma zona boa. Uma zona que dá para ser operada. Tá? Com relativa tranquilidade, podemos por assim dizer. Deixa eu botar aqui. Eita, que o Vector não abriu ainda. Vamos, Vector, abre. Aí, abriu? Não. Agora sim. Vector aberto. A gente consegue ver aqui. Vamos colocar isso aqui é Ripple, tá? Deixa eu tirar todos esses estudos, tá uma zona aqui bagunçada. Bagunçado. Então, isso aqui é Ripple. Ripple deu uma pancada depois que a SEC fez aquela... Depois que a SEC perdeu a causa contra a Ripple, né? E basicamente o mercado fez um recuo, voltou para o início do movimento. Aqui entrou o comprador, os compradores estão defendendo e acumulando de novo. Então existe a chance de, se nós rompermos esta região, Ripple formar mais um ciclo de alta violento para buscar aqui. Naturalmente que isso seria mais esperado se acontecesse uma nova decisão a favor do mundo das criptomoedas. Por exemplo, como algum fundo, seja da BlackRock, da Citadel ou de outros, sendo aprovados para, digamos assim, as criptos. Ethereum está dentro de uma zona de retângulo no gráfico diário. A gente consegue ver esse retângulo com relativa facilidade e nós acabamos de entrar dentro da zona de contexto de compra. Então aqui em branquinho, zona de contexto de compra, em vermelho, zona de contexto de venda. E Ethereum então toca essa região agora de suporte, em que os compradores costumam defender, e já formou aqui, basicamente, 1, 2, 3, mínima, pensei em comprar aqui, não deu entrada, mínima, eu pensei em comprar aqui, não deu entrada, e agora sim a gente tem uma belíssima movimentação, mínima, bem curtinha na entrada, nessa ruptura. Meu stop
A gente sabe que em cripto a gente tem que trabalhar um pouco mais longo o nosso stop. Então, meu stop aqui fica em 1556. Essa é a minha zona de stop para Ethereum, para buscar um alvo que seria voltar aqui, ó, 1.840 dólares. Então, Ethereum, dentro desse enorme retângulo, me interessa bastante estar próximo de uma zona de suporte. Ao mesmo tempo, a gente olha BTC. Onde é que está o BTC? BTC contra dólar Tether, exatamente igual. Também entrou na zona de contexto de compra. E dentro dessa zona de contexto de compra, os compradores dominam essa região, perto da região de 25.600 dólares. E aqui eu estou olhando para Ethereum, para BTC, pensando, isso me interessa, já está fazendo sinaizinho de compra. Eu vejo essa linha de tendência de baixa que foi rompida tendo sido testada por esse enorme recuo aqui, texto SLTB. Tá? Então, eu também estou vendo aqui basicamente esse fundo no mesmo nível do fundo prévio, com fundos mais altos no meu estocástico, divergência altista. Eu também sei que o mercado quer voltar para cá. E como é que eu sei disso? Porque essa é a zona que o preço foi consolidado por muito e muito tempo. Então existe um desejo do mercado voltar para 29 mil dólares. Basta que agora apareça algum sinal. Então, estou numa zona de contexto de compra, eu preciso agora de um sinal de compra. Esse sinal em si já surgiu até. Mínima mais baixa, mínima mais alta, não rompeu. A gente tem um deck mínima, não rompeu. Mínima, e aqui está o ponto em que eu quero tomar BTC. Neste ponto aqui, ó. Isso me interessa de sobremaneira, uma entradinha em BTC, com o meu stop ficando aí, obviamente, usando o modelo lá do Joe Ross de filtro, não de 14%, mas 27%. Meu stop tem que ficar abaixo de 25 mil dólares. E meu alvo realmente vai para casa dos 29.500. Nós estamos pensando em comprar em 26.150, stop em 25, daria algo em torno de stop de 1.100 dólares de stop para um alvo de quase 29.500, menos para um alvo de quase 3 mil dólares. É isso que me interessa, é isso que eu vou fazer dentro do BTC. Nas criptomoedas tem uma que está bem mais ativa, que é a TRX. TRX está muito mais forte que qualquer outra criptomoeda, talvez seja a criptomoeda mais forte nesse momento. TRX que é uma concorrente do Ethereum. Tá? Então a gente tem topos e fundos tendência semanal. Olha que lindo candle branquinho que ela está produzindo. Olha esse 1, 2, 3 aqui, formado numa zona de suporte. TRX é um convite para mim. TRX é mesmo assim, vem meu querido. Vem que eu quero te fazer feliz. Vem que eu vou te fazer feliz. Então aqui eu estou realmente olhando para a TRX com olhares de cobiça, desejo. Meu stop tem que ficar abaixo de 0,07010. E o meu alvo é buscar 0,9230. Esse é meu alvo. Então o TRX é para mim a cripto da semana e eu vou ficar atento a ela no gráfico diário. Está começando a reunir forças para romper essa região e buscar o alvo em 0,090 e ficamos ligados nisto. Galera, então por hoje era isso, 38 minutos de vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueçam, se vocês quiserem, obviamente, de participar da nossa área de membros, que cada dia está ficando mais legal. Um grande abraço, até mais, tudo de bom.